noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, recepcionados e acolhidos no Cantinho da Lua, esse local especial que eu preparo com todo afeto, carinho e dedicação para recebê-los e para compartilhar conteúdos diversos. Para vocês, hoje eu converso com a doutora Adriana Braga, essa advogada super competente, militante das causas femininas e também ela é... Oi, Rita querida. Ela é terapeuta e homeopata. E vamos conversar sobre um tema de muita importância, que é a Lei Maria da Penha, que há 3 dias ela completou 14 anos de vigência. Uma lei, quando ela é vigente, nem sempre ela tem a sua eficácia e a sua aplicabilidade. E ela vai justamente conversar sobre as dificuldades da aplicação da lei, sobre como o trabalho de terapeuta e homeopata pode estar auxiliando. A Adri já está aqui conosco. Oi, Cafaria, um beijo. Vai falar enquanto defensora, né? Enquanto advogada. Oi, Dri, querida, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Lana. Obrigada. Você me ouve bem? A imagem tá legal? Te ouço bem, a sua imagem está falhando um pouquinho. Tá. O mais importante é o som, às vezes durante a live a internet costuma fluir melhor. Primeiramente, querida, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar compartilhando um tema tão importante e salutar para nós, mulheres, e para todos, não só as mulheres que precisam se embasar e conhecer o que, de fato, é a Lei Maria da Penha e a sua aplicabilidade. Gente, queria, inclusive, pedir para vocês compartilharem via direct, tá bom? Através do aviãozinho, porque daí consegue uma assertividade maior, e deixar os coraçõezinhos durante a live para a gente poder ter um engajamento com os seguidores de todos que se fazem presentes. E caso, gente, vocês tenham alguma dúvida, alguma observação, algum questionamento, é só comentar no espaço aqui, que eu tenho certeza que a doutora Adriana vai explicar com maior presteza e carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Adriana, queria passar a palavra para você antes de começar a entrevista. Você tem alguma consideração inicial? Sim, nesse momento, boa noite a todos e obrigada a você pelo convite e por essa oportunidade, principalmente de estar falando desse tema tão importante. Você bem colocou, não é só pela questão das mulheres, mas é pela família em geral e é pela sociedade, porque não atinge só um ser, atinge todo o entorno. Sem e por dúvida. enquanto é isso. E fico à disposição realmente de todas as dúvidas. E se eu não souber, porque nem todos, o direito ele é muito amplo, todas as questões são muito amplas, então se fugir muito ao meu conhecimento, eu prometo que eu procuro essa informação com alguém que saiba um pouco mais. Mas pela minha experiência, já há alguns anos, um pouquinho mais de uma década, eu acho que dá para deixar o público bem esclarecido. Não, disso eu não tenho dúvida. Você é extremamente competente, dedicado em tudo que faz, inclusive, gente, além de advogar, ela também é terapeuta, homeopata, tem funções, mãe, esposa, enfim, é uma mulher e tanta. Parabéns desde já por ser tão dedicada a tudo que você se propõe. Para a gente poder iniciar, né, essa conversa, eu até falei no início que a Lei Maria da Penha, recentemente, ela completou, né, 14 anos, há 3 dias atrás, 14 anos de vigência. E muitas vezes, quem não é da área do direito acha que, por uma lei estar vigente, ela tem eficácia e aplicabilidade.
de forma assim, mais tranquila. E nem sempre isso é possível. Eu queria que você discorresse um pouco sobre as dificuldades de se aplicar de forma assertiva essa importante norma do arcabouço jurídico. Na prática, então aqui eu vou colocar as questões muito práticas. Sim. Geralmente são as pessoas que estão lidando diretamente com as mulheres, como os policiais, militares, em especial os militares, ainda tem pouco preparo para estar acolhendo, fazendo um boletim de ocorrência adequadamente, ou mesmo chegar e acreditar nessa mulher. Por mais que isso pareça um clichê, ainda acontece. É muito complicado, às vezes, ser abordado pelo policial militar. Então, ali vai em torno dos servidores. Quando se chega na delegacia também, não são todos que vão diretamente no assunto, que gostam de conversar ou que têm um atendimento humanizado. Vai depender do servidor. Depende um pouco, eu diria, no âmbito particular, da questão de caráter. Sim, sem dúvida. E você considera que há uma falta de preparo? Eles não passam por cursos específicos, porque é um assunto muito melindroso. Então, requer uma humanização no atendimento. Você tem conhecimento sobre a questão de cursos específicos para essa temática? Dos cursos em específico eu não tenho, porque são de áreas específicas. O que eu percebo é uma questão de empatia mesmo do próprio servidor, porque às vezes ele se afiniza mais com o tema, às vezes ele está ali dentro, ou está na equipe que a juíza em determinado momento, há um tempo atrás, houve todo um trabalho. Foi em especial na época da doutora Adriana, quando ela era juíza aqui, ela fez toda uma rede, e essa rede ela funcionava muito melhor, a meu ver. Não que as juízas atuais não façam, mas é por N questões de estrutura, é a própria estrutura do sistema que faz com que não haja esses treinamentos ou não haja essa empatia, e a educação por um todo na sociedade acaba sendo corrompida. Mas eu diria que isso é muito pessoal. O servidor tem que querer, e quando ele quer, ele faz um serviço legal, ele chega junto, ele acolhe, ele dá todas as informações, e eu estou dizendo ele porque a maioria dos servidores que acolhem são homens. Aqui em Viçosa, no início da pandemia, chegou a delegada, e agora nesse momento, eu não sei, você, claro, eu não sei como está esse protocolo, porque está tudo um trabalho muito interno. Mas continua funcionando tudo eletronicamente. Então, quando eu preciso de uma medida, ela sai eletronicamente. Então, eu não tive esse contato pessoal, não houve possibilidade ainda de ter mais esse contato. Certo. A Cá Faria, obrigada pela participação. Ela perguntou o seguinte: para a Lei Maria da Penha ser aplicada, é necessário. Peraí, deixa eu ver. Opa, vou colocar aqui. É necessário que o agressor tenha algum envolvimento com a vítima? Sim, é necessário. Porque ela é do âmbito familiar. Então, essa relação, ela tem que estar configurada. Então, geralmente são irmãos, são pais, são companheiros. Então, ela está dentro daquele âmbito. Se for uma relação que não tem nada a ver entre eles, não se conhecem. Um exemplo prático: passou aqui na rua e aconteceu uma violência. Isso vai ser tipificado no Código Penal em um outro tipo. Pode ser uma lesão, pode ser um roubo, pode ser um furto, mas no âmbito familiar que a Maria da Penha vem proteger as mulheres.
E muitas pessoas, doutora Adriana, desconhecem que resguarda a mulher independente da orientação sexual, né? É importante, né, deixar claro isso, porque há ainda uma confusão, muitas informações que não condizem com a realidade, né? A Rita ainda comentou, obrigada pela participação, muitas vezes ainda culpam a vítima, né? Não tem esse Sim. discernimento. Isso aí é uma triste realidade. O interessante também é que muitas vezes a jurisprudência, né? Eu queria até que você falasse para as pessoas que não têm conhecimento jurídico do que se trata a jurisprudência. Às vezes as decisões elas não vão de acordo com a lei fria, né? Elas não são legalistas. Muitas vezes a jurisprudência olha o costume baseado em outros parâmetros que o direito autoriza. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, por favor. Tá. Em termos simples, a jurisprudência elas são várias decisões dos tribunais de segunda instância. Então, em Viçosa é a primeira instância, BH é a segunda instância. Estou colocando BH, mas em BH também há a primeira instância, é só para termos simplificados. Então, esses tribunais de segunda instância, eles vão tendo acórdãos. E esses acórdãos, em casos parecidos, ele vai criando a jurisprudência. Então, ele vai dando costume dentro do próprio tribunal. E essa decisão reiterada, ela serve para orientar as decisões de primeira instância. Então, quando eu digo, olha, no tribunal está dizendo isso, no tribunal de segunda instância, é porque já houve várias decisões no mesmo sentido. Não significa que ela não possa ser mudada, mas precisa de elementos novos, circunstâncias novas, para fazer com que os desembargadores mudem de opinião. E quando acontecem essas opiniões muito reiteradas, há uma súmula. E aí essa súmula já fica um pouco mais complicada de ser alterada, mas há toda uma possibilidade, porque o direito ele é dinâmico. Então ele vai trabalhar com fato e ele vai buscar individualmente, dentro do geral, nós vamos jogar dentro da situação individual de cada ser. Aqui em Viçosa, né, inclusive não deve ter mais ou menos deve ter uns 3 anos, ou dois talvez, a Casa das Mulheres, que é um importante centro de apoio às mulheres que são vítimas de violência doméstica, foi convidada a fazer uma reportagem no Globo Repórter, né? Ganhou, né, uma notoriedade muito grande, né? Recentemente também foi criado o Núcleo de Apoio às Mulheres, né? Essas duas instituições para dar respaldo, né, para políticas públicas e para defender nós mulheres. Você, enquanto militante da área, tem conhecimento das ações que são feitas nessas importantes instituições? Como é que são feitas as conexões, né, as relações, né, para poder ajudar ainda a minimizar os impactos sofridos pelas vítimas de violência doméstica? Dentro da Casa das Mulheres, em algum momento, alguns anos atrás, eu diria que uns 4 anos, Sim. eu me envolvi mais. Eu participava mais das reuniões, junto com a doutora Ana Flávia. À época também tinha uma outra psicóloga, a Gláucia. Nós chegamos a fazer alguns treinamentos juntos, conversamos muito, mas o perfil da defensoria, ele tem diferença do perfil das minhas clientes. Porque a Sim. defensoria, ela atende um público que é pelo valor que a pessoa recebe mensal. Então, até 2 salários mínimos, ele vai para a defensoria. Então, isso já está caracterizado em lei. Uhum. Apesar que a questão da violência, a mulher, independente do valor do salário dela, da condição financeira, ela pode ser atendida pela Casa das Mulheres também.
Então, quando ela inicia todo o procedimento pela Casa das Mulheres, ela vai ser atendida exclusivamente pela Defensoria Pública, não por mim. Certo. Mas eu tenho um contato pessoal com a doutora Ana, a doutora Ana Flávia, o doutor Glauco. Quando eu preciso de apoio, sempre eles estão disponíveis, absolutamente disponíveis, são extremamente competentes no que fazem, mas não tem como eles fazerem um procedimento e eu estar junto, porque nesse caso eu estou como advogada privada. Claro. Então, nós vamos seguir os mesmos caminhos, os mesmos protocolos parecidos, eu diria isso, mas não usando toda essa estrutura que a Casa da Mulher tem, que seja estagiárias, psicólogos, ou toda aquela. A universidade deu um apoio também muito grande na época. Uhum. Então, todo esse apoio, ele não é dado para mim, digamos assim. Uhum. Mas eu vou seguir outras linhas dentro dessa mesma situação. Então, digamos que uma mulher ela precise de um apoio emocional. Então, tem uma psicóloga que é muito carinhosa, trabalha muito, e se eu precisar de urgência, eu digo para ela: você pode atender, por favor? E aí ela me diz que faz um trabalho para Deus. Eu não tenho, não sei se eu tenho permissão de dizer o nome dela aqui, mas ela faz esse conjunto comigo. Então, ela trabalha e em determinado momento, se ela estiver trabalhando com alguma mulher que está pronta para fazer, para quebrar esse vínculo, ela costuma me indicar também. Ela fala: olha, vá lá, porque agora você já está pronta para o divórcio. E dentro da delegacia sempre tem todo um procedimento legal de portarias, onde todos os advogados já conhecem esse caminho, esse procedimento, que aí é bem tranquilo de estar acolhendo todas as vítimas. Mas, mas diante, né, do aumento, né, durante a pandemia, né, a convivência, ela está se tornando muito mais acentuada. Como, Sim. como é que você enxerga as dificuldades da aplicação da lei? Nós sabemos que muitas mulheres ainda têm receios de fazer as representações, precisam de apoio psicológico, familiar e muitas vezes não encontram. Como é que você está vendo esse atual cenário, mais assim relacionado à Viçosa? Olha, a questão, eu penso que ela não é só psicológica. A Sim. meu ver, ela é muito mais financeira. O que impede uma mulher de sair do ciclo de violência é a questão financeira. Porque na questão financeira, como é que ela vai pagar aluguel? Como é que vai sustentar os filhos? Como que ela vai se sustentar? Então, dentro dessa visão, como é que eu vou sair no meio de uma pandemia? Vou sair para onde? Não tem, não tem onde sair. E aí entra o perfil, porque cada grupo ele vai ter um perfil. Então, a população que é mais carente, essa população que a Casa das Mulheres tem trabalhado, a Defensoria trabalha, ela tem um perfil bem interessante. Começou ali uma briga, elas estão nem aí. Elas vão gritar, vai esmurrar, a vizinhança vai chamar, vai dar BO e a polícia vai vir. Ok, ali vai ser liberado. Mas a profissional que precisa ou fica ali naquele receio, porque tem uma imagem, tem os filhos que às vezes não sabem o que está acontecendo, que tem um conhecimento a mais, como é que eu vou fazer isso? Às vezes tem uma vizinhança que não sabe o que está acontecendo. Qual vizinho que vai apoiar? Como é que vai acontecer? Então, são situações muito diferentes. Agora, aquela mulher que tem o dinheiro,
ela vai sair. E aí, o que que prende? Vai prender um pouco a questão psicológica, mas isso não vai interferir muito na vida dela, porque ela vai pagar um bom psicólogo, uma boa viagem, e se ela quiser sair da situação, ela vai sair. Agora, essa população do meio, vamos colocar dessa classe média trabalhadora, que são grande parte das mulheres, que às vezes não se enquadram, nessa faixa aí de salário de 2.500, 3.000, 5.000. Essa faixa que eu acho que ela é complicada, porque é uma faixa que está endividada, onde ela está procurando dar mais educação para os filhos, uma qualidade de vida que se ela sai, vai para onde? Vai ganhar o salário mínimo que não vai ser o suficiente para ela se sustentar e não vai ter uma casa, que geralmente a casa está financiada. Uhum. Vai para onde? Sim, Eu acho que ficou clara essa situação. sim, sim, mas na sua opinião, mesmo sobre a questão do cenário da pandemia, a parte financeira também é o limitante, porque muitas vezes as mulheres não sabem da importância de ser independentes e acabam se sujeitando, não às vezes por amor, mas por dependência financeira, e essa é a pior delas, né? Sim. Eu acredito muito nisso, inclusive queria agradecer a Rita, obrigada pela participação. Ela falou assim sobre as questões de políticas públicas efetivas, assim como educação não machista nas famílias, né? E a família e a escola, né, são duas importantes instituições que que educam os filhos, né? Tudo isso faz parte, né, de um processo interno que tem que passar pela educação escolar e pela educação familiar. Você, enquanto militante na área, sabe, sobre a questão da importância da educação, você acredita que é necessário inserir a grade curricular essa modalidades, né, explicando respeito, né? Eu fui da época de ter educação sexual, tive aulas sobre educação de moral e cívica, o SPB, e atualmente as crianças não têm mais essa disciplina na grade curricular. Você acha que essa inserção poderia, né, estar melhorando, né, o índice de feminicídios? Sempre, porque a informação ela é fundamental. Só vai mudar os conceitos através da informação. Se não tem a informação, não tem como mudar, porque a pessoa não tem nem escolha. Então, uma criança que ela é educada, e isso não vale só para os meninos, porque existe muitas mulheres machistas, muitas, e porque são as mulheres que educam os homens. Então, colocar essa conta só para os homens, eu acho isso pesado. Não estou aqui a favor de ninguém, eu só estou colocando um equilíbrio, porque quem Justamente. educa são as mulheres. E a partir do momento que as mulheres vai educar com uma nova visão e tem uma informação diferente, e se a escola dá essa informação, a tendência é a sociedade melhorar. Porque não tem como ficar no mesmo padrão. Mas isso é uma discussão realmente muito longa para a escola. Aí vai fugir, inclusive, da questão do direito. Ela vai ficar muito mais no âmbito familiar. Mas, a meu ver, a base principal não é a escola. A base principal é a família. E ali, esse núcleo familiar, quando ele tem um equilíbrio dentro de um padrão normal, eu acredito que ele tende a educar melhor, tanto as meninas quanto os meninos dentro dos seus direitos, dentro dos seus deveres, e não só dentro dessa categoria, porque nós não estamos dividindo agora, é dentro do ser humano, é dentro do caráter que tem que ser, porque a orientação sexual ela vai depender de qual núcleo isso foi formado. Sim, concordo com você. Inclusive, até deixo um relato aqui. Eu fui vítima de violência doméstica. Eu senti na pele o que é passar por tamanho desabor.
E muitas mulheres se sentem acuadas em fazer a representação por aspectos distintos. Você, enquanto, né, advogada que trabalha nessa área, acredita que o fato da pandemia e da mídia, né, o poder da mídia de estar falando do aumento de feminicídios, dos cursos que tem de empoderamento feminino, do amor próprio, porque o amor, né, começa conosco, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar para depois amar o próximo. Você acredita que os poderes da mídia, a própria internet está aí com tantas informações, a gente fazendo essa live, eu acredito que vai ser útil, né, para as pessoas se informarem, se encorajarem a fazer as representações. Você acha que são fatores preponderantes ou ainda há um receio por parte das mulheres, sejam elas de classe média alta, baixa, média? Eu penso que só a informação não é o suficiente, porque nesse caso tem um vínculo emocional profundo, porque é aquele vínculo da violência onde acontece um fato, depois há todo um pedido de perdão e há todo um vínculo novamente, onde a mulher ela vai nessa teia. E essa teia emocional e esse círculo que ele se repete ao longo, às vezes, no mesmo dia ou no mesmo mês, em vários anos, ele não se quebra só com a informação. Não adianta assistir vários cursos de empoderamento, eu vou acontecer, vai ajudar. Mas precisa de alguma interferência a mais. Precisa de uma interferência energética. E é nesse caso que eu trabalho com as minhas clientes. Aí, como o conhecimento da homeopatia e do floral, sim, a possibilidade de quebra desse vínculo energético e de levantar um pouco a energia da mulher e limpar a mente, porque a mente fica só em um fato e fica magoada só dentro daquela situação. E dentro de alguma coisa energética que é feita, e não existe só a homeopatia e o floral, mas existe vários outros tratamentos energéticos que vai ajudar a limpar a mente. Quando acontece essa limpeza, a mente clareia. E se clarear, daí ela consegue caminhar. Porque ela geralmente está muito cansada, está pensando numa situação só, ela não consegue um movimento. E aí precisa de uma interferência, de um bom psicólogo, de uma terapia em roda. E o floral é a homeopatia, que é uma das minhas especialidades. Aí se consegue realmente cortar o vínculo, mas não é um milagre, vai sendo gradativo. E você concilia, né, seu trabalho de terapeuta homeopata com o seu trabalho com a advocacia. Em que né, você relatou bem que os florais podem potencializar, né, ajudar na recuperação, mas muitas vezes precisa também do fator químico. Como é que você concilia, né, esses dois esferas, né, a homeopatia com os florais e também com as pessoas que fazem uso de medicamentos químicos em caso mais grave para manter uma mente equilibrada? Como é que você vê essa questão? Se a pessoa já está utilizando um medicamento, essa é da competência médica. Não há uma interferência, porque a homeopatia e o floral, ela trabalha na energia. E esses medicamentos, geralmente, ele já trabalha mais na questão física e atinge o emocional. Então, se ela está em tratamento médico, é com o médico. Eu ofereço, e dependendo da situação, eu sempre explico que há possibilidade de fazer essa interferência.
porque a pessoa já veio para mim como advogada. Aí eu digo, olha, você está muito cansada, você quer experimentar? E explico, mas não interfere no tratamento médico. Então ela vai começar a utilizar um floral. Geralmente eu indico onde é feito, quais os benefícios, e é para esse momento de trauma. É para clarear a mente. E depois de uma estabilização, se caso ela queira continuar fazendo o tratamento, aí nós podemos seguir com outras questões emocionais, mas a princípio é uma estabilização mental, é uma estabilização emocional para que o pensamento flua em linha reta e não fique rodando em uma situação só. E veja novas possibilidades do mundo. Sim, muito boas suas argumentações. A Sandra, querida, um beijo, Sandra. Ela perguntou assim: em quanto tempo o floral começa a fazer o efeito? Imediato. Geralmente, numa situação de trauma, eu passo 2 vidros. A pessoa já toma meio vidro, porque é feito de flores, é sempre natural. Então, eu já passo, olha, toma 5 ml de uma vez. No dia seguinte, a maioria, ela já tem uma sensibilidade e a pessoa já começa a sentir um efeito mais calmo, mais tranquilo e de direcionamento. Ah, que ótimo, né? Logo assim no início já ter, né, esse respaldo, isso é de suma importância, até porque a mulher precisa, né, seguir com as suas próprias pernas, seguir no seu trabalho, porque cabeça vazia é oficina para o diabo. Eu costumo falar muito esse ditado. Nós, aqui em Viçosa, ainda não fomos contemplados com uma patrulha específica para poder, né, atender as mulheres vítimas, né, de violência doméstica. O que você considera preponderante para a vinda de uma patrulha? Você acha que tem um aspecto legal a ser cumprido, ou tem um aspecto político, ou os dois se estão aí numa consonância equilibrada? Eu acho que é o conjunto. Falta tudo. Uhum. Na verdade, todos os órgãos. Teve em determinado momento que os órgãos estavam um pouco mais equipados. Hoje, na minha opinião, falta todo esse aparato. Então, se precisa vir, mas precisa vir tudo junto. Então, não é só a política pública, só isso, só aquilo. Não, é uma articulação integral. Não tem como ser separado. Mas isso eu garanto que a opinião de todos os brasileiros enxerga dessa forma. Sim, sim, mas são promessas, né, que são feitas e muitas vezes não são cumpridas. E quem sofre são as mulheres, porque uma patrulha desse porte vinha um efetivo maior, mulheres, né, para poder lidar com mulheres, nós somos mais sensíveis e temos, né, um refino maior para poder tratar de um assunto tão melindroso como esse. A Sandra, querida, fez também uma outra pergunta, né, acerca do seu trabalho enquanto terapeuta, sobre a questão da ansiedade, né? Nós estamos passando por um momento muito tenebroso. Você recomenda algum floral específico? Eu recomendo, mas geralmente num atendimento individual. Aqui, por ter outras pessoas, e nós estamos conversando especificamente sobre a questão jurídica, aí eu fico disponível para que entre em contato comigo, aí eu atendo individualmente. Aí eu Ah, posso dizer, porque o fundo ele é variado, não é só uma ansiedade. Então nós precisamos às vezes trabalhar outras questões que estão ali ligadas. Mas sim, faço. aham. Mas, assim, né, digamos, para ver o caso concreto, né, vamos jogar Sim. o jargão aí do direito para o tema da homeopatia, mas avaliar o que de fato a pessoa, né, está realmente precisando. Eu queria também que você falasse sobre as possíveis, né, e quase que concretas mudanças nos hábitos
da população de modo geral no que tange a questão da humanização do atendimento, né? Nós sabemos que o aumento do feminicídio está sendo exponencial, não só do feminicídio, mas de casos que são tipificados na Lei Maria da Penha. Você acha que essa realidade ela vai se manter? As mudanças de hábitos vão tornar as pessoas mais toleráveis no pós-pandemia? Isso, na verdade, precisaria de uma previsão. Eu gostaria de ter essa resposta. Eu espero que sim. Eu espero que todo mundo reflita, pense, reveja, tenha outras situações, mas essa tendência de fazer a denúncia, ela está muito forte agora. Então, as mulheres estão fazendo, a sociedade está fazendo, os filhos, muitos filhos fazem, irmãos. Então, a família tem feito toda essa ajuda. Então, nesse sentido, acaba aparecendo mais. E se aparece mais, fica mais fácil de cuidar, fica mais fácil de tomar providência. Porque quando está oculto, não tem jeito de tomar uma providência. Então, nesse momento, aparecer mais, eu penso que é bom. Eu penso, não do ato em si, mas é porque, pelos relatos antigos, nós sabemos que muitas outras mulheres aconteciam fatos dessa forma, mas não tinha essa exposição. Então, não acho que houve um aumento. Eu acho que está tendo mais denúncia. Isso é comprovado por pesquisas também. E aí, dentro desse padrão, as mulheres que vão chegando na adolescência, ou os meninos que vão chegando e vão formando família, eles vão tendo outro padrão de informação. Então, eu acredito num futuro melhor. Porque se eu não acreditar num futuro melhor, como é que faz? O direito faz isso. Nós trabalhamos com pessoas e a partir do momento que eu não acredito nas pessoas, eu não acredito no ser humano, eu não vou acreditar na justiça. Então, sempre o meu pensamento é que vai ser melhor. Eu sempre sou otimista. Sim, sejamos otimistas que nós vamos sair mais fortalecidas dessa questão. E você vê, né? Até a nossa língua portuguesa ela é machista. Se tem 3 mulheres e um homem, eles. Né? Já começa com a nossa língua portuguesa machista. Né? Isso vem muito de cultura, né, doutora Adriana? Eu acho que a gente, né, precisa rever através de uma conjugação de fatores. Não são fatos isolados. Né? São os atores que devem estar agindo em prol do bem comum e da coletividade e da paz no lar. O que você, enquanto militante, né, na área, considera preponderante para que realmente seja aplicável e seja assim eficaz a legislação? Porque muitas vezes ainda tem essas dificuldades que nós apresentamos, né? Você falou com muita propriedade da questão do receio das mulheres em estar fazendo as representações, né? Mas, a seu ver, o que seria fator preponderante para uma maior assertividade da norma? As mulheres terem coragem e realmente fazer a denúncia. E sempre naquele achismo, ele vai mudar, vai ser diferente. Não vai mudar. Sinto informar que não vai mudar e precisa de coragem para dizer não aceito e dar o limite. Porque esse limite está com elas. Porque se já tem a lei que está com elas, basta dar o grito. E não precisa nem gritar muito, basta só chegar e fazer a denúncia e não voltar atrás. Não, porque há uma quebra da medida protetiva. Então, se consegue uma medida protetiva com muita rapidez. Mas essa quebra da medida,
na maioria das vezes, é feito pela própria mulher. Ela entra em contato com o agressor. E aí, Isso. perde na hora a medida. Então, não pode entrar em contato por mensagem, por telefone, não pode aceitar. Porque se tem uma medida protetiva e há uma mensagem, essa simples mensagem dele para ela já pode levá-lo à prisão. E elas ficam com dó. E acontece a segunda mensagem, a terceira mensagem. Aí já não cabe mais prisão. Elas quebraram a medida protetiva. A lei as protegia. E dentro do que elas deixaram de lado o seu próprio direito. Que triste realidade, né? Meu Deus, elas quebram, né, uma lei que é para o seu bem e voltam atrás de uma decisão. Nesses casos, há possibilidade de ter uma revisão na medida protetiva, né? Depende de um lastro temporal. Como é que é feito um novo pedido? Sempre, se acontecer um novo fato, essa medida, ela novamente, ela pode entrar em ação, mas é um novo procedimento. Então, teve um procedimento onde houve uma medida, houve a quebra dessa medida, aí acontece um novo fato, vai acontecer uma nova medida, não há problema. Mas só que ela não costuma ser tão rápida mais, porque vem outras prioridades. E é o Sim. sistema. Puxa, você já foi atendida num primeiro momento. E agora? Você voltou novamente? Ah, e agora? Você voltou novamente? Então, esse círculo, ele perde a força. Então, precisa, num primeiro momento, ser incisiva. Não significa não. Isso é muito forte. E para ter essa coragem, ela não é fácil também. Então, não dá para a gente julgar. Não dá para falar assim, ah, se fosse comigo, eu vou ter. Porque tem a questão emocional. Tem toda uma situação por trás. E aí, o que precisa é de apoio mesmo. É para ajudar a quebrar esse vínculo. Porque esse vínculo, ele é muito forte. O vínculo emocional e o financeiro, ele é uma corrente fortíssima. Que não é fácil de ser quebrado. Mas no caso de um novo fato, ele é acrescentado nos autos do processo original ou abre-se um novo processo? Um novo processo. E na eventualidade, porque assim, nós sabemos, né, que o judiciário está abarrotado de serviço, né, nós sabemos do poder da informatização do processo judicial, mas esse assunto, ele ainda se torna muito necessário o contato, né, pessoal. Em tempos normais, é necessário o contato ou a pessoa pode fazer o protocolo via processo judicial, né, via sistema digital? Não, a vara criminal aqui em Viçosa, ela ainda é toda física. Certo. Então, ela precisa do contato e precisa da presença da mulher na delegacia. Sem esse contato, sem esse depoimento, ele não é possível. Isso ficou difícil para as mulheres de outras comarcas. Por exemplo, quem está em Coimbra, quem está em Cajuri, é atendido aqui em Viçosa. Uhum. Esse fato de ter que estar na delegacia no decorrer da pandemia dificultou muito a vida dessas mulheres. Mas em Da tempos zona normais, rural, então, nossa, eu imagino. E as dificuldades, né, até mesmo de transporte, de informação correta, né? Então, isso são fatores dificultadores, com certeza. O fato da Lei Maria da Penha, ela abarcar, né, a proteger as mulheres, a jurisprudência também, em casos de agressão,
né, não só em mulheres isolados, casos isolados, né, nesse sentido. Você acha que a lei precisa ser revista, que ela tem que passar por uma nova atualização, né, diante aí do poder das mídias sociais? Porque se formos olharmos, há 14 anos atrás, as mídias sociais ainda estavam muito incipientes, tinha talvez o Orkut, mas não era como é atualmente. Você acha que ela precisa passar por uma revisão? Nesse momento, aí eu vou deixar bem claro que é só minha opinião pessoal, não Uhum. vou buscar isso nos tribunais. Eu penso que a lei não precisa de uma revisão, mas ela pode se juntar às outras leis, porque tem vários projetos de leis onde pode-se trabalhar essa questão da mídia, pode-se trabalhar a questão digital, já há no Código Penal a questão da invasão da privacidade. Então, a pessoa que invade um e-mail, invade um Facebook, isso já é punido. Então, seria só mais uma lei. Eu acho que todo o nosso arcabouço de lei ele está assim, maravilhoso. A Constituição ela é linda. Ela só precisa ser colocada em prática. Ela precisa de estrutura. Os órgãos precisam ser estruturados com pessoal, com computadores, com situações onde possa buscar tudo isso que já está em prática na lei, colocar no material, colocar para funcionar. Mas uma nova lei eu não vejo, mas eu estou deixando claro que é a minha opinião pessoal. Mas uma lei modificada para melhor, que tire aquela obscuridade dela, lógico que vai melhorar para a sociedade. Mas nesse momento onde nós temos N situações para ser resolvida, com certeza a lei, a letra seca da lei é o de menos. Porque seria mais uma norma para poder, né, aumentar o número de legislações e o que pode se tornar ainda mais difícil de ser aplicada, porque pode haver confusão de normatizações, qual aplicar, qual caso deve ser tipificado em lei determinada. Então, isso vai lotar ainda mais o nosso arcabouço jurídico que já é bem recheado e de pouca eficácia, pelo menos a meu ver, eu acho que ainda falta muita aplicabilidade mesmo, de forma assim a fazer valer os conceitos da Carta Magna, porque nossa Constituição ela é muito bem elaborada, muito bem escrita, porém ainda há muita o que melhorar na sua aplicabilidade. Olha só, nós já estamos, né, chegando ao fim da live por conta do horário. Eu queria agradecer imensamente a sua presença de todo o coração. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhando todo o seu trabalho. Queria agradecer, pessoal, a todos que ficaram conosco aqui na live. Lembrando que assim que eu encerrá-la, eu vou disponibilizá-la no meu IGTV e vou subir em breve para o canal do YouTube. E convido a todos e a todas, não sejamos machistas como a língua portuguesa, né, doutora Adriana? Para estar Verdade. comigo amanhã, às 19 horas, eu vou receber o doutor Alexandre Ateniense, que ele é especialista em direito eletrônico. Eu que fiz minha monografia baseada no trabalho dele, tenho uma honra muito grande de recebê-lo aqui para falar sobre um tema que em breve vocês vão saber. Inclusive, ele já até divulgou, mas não vou dar spoiler aqui não, porque eu espero vocês, porque o doutor Alexandre tem uma vasta experiência, vocês vão realmente ficar encantados com o trabalho dele. Doutora Adriana, por favor, queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem de positividade para todos que se fazem presentes e os que ainda vão estar conosco. Eu gostei muito de estar participando com você, gostei muito do jeito que você conduziu.
Agradeço imensamente a todos que ficaram, estiveram e ainda vão ter a possibilidade de ter essas informações. Eu fico à disposição para entrar em contato pelos canais, seja do Facebook, o Instagram, ou no Facebook o meu WhatsApp, ele fica também visível, e seja tanto pela advocacia, quanto se precisar de um apoio também nessa área da terapia. E penso que sempre é possível recomeçar. Eu penso que não tem que ter coragem. A questão do medo a gente enfrenta. E a coragem é que faz toda a diferença na vida dessas mulheres. E se precisar de alguma informação, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Sejamos autores da nossa vida, porque sejamos, né, protagonistas, que a gente possa saber sobre... Estão pedindo aqui para eu poder falar sobre o tema. Só um minutinho que eu vou falar. Espera aí. Mas antes de falar do tema, eu queria dizer o seguinte, que sejamos autores da nossa história, mulheres de garra, de força. Parabéns, minha querida, pelo seu trabalho. A gente já se conhece há um bom tempo, eu te acompanho, sei o tanto que você é dedicada, porque quando a gente é mana das manas, a gente reconhece pelo olhar. E você está sempre disposta a ajudar as pessoas, seja na sua militância enquanto advogada, na sua área do centro que Espírita Irmã Sheila, que eu gosto muito de saber do seu trabalho lá. Eu sei que não é o tema, mas gostaria aqui de parabenizá-la por ser tão dedicada a tudo que faz. E para quem perguntou, gente, amanhã eu vou conversar com o doutor Alexandre Ateniense para falar sobre como as empresas podem lidar juridicamente com a segurança digital. Eu espero vocês para conversar comigo e com o doutor Alexandre. Será um prazer tê-los conosco, ele que é especialista em direito digital. Tenham todos uma ótima noite, gratidão. Um beijo, querida. Fica com Deus. Beijo. Até. Obrigada a você. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.